O senhor está aqui claramente protegendo uma pessoa por essas informações, o presidente da República. Tem alguns que estão aqui lhe aconselhando, mas me permita eu aconselhar, estão lhe aconselhando mal. Porque estes, na hora de responder ao inquérito, não estarão ao seu lado. Mas dentro do conjunto da obra, do exercício de uma política pública de saúde, infelizmente o senhor falhou. E eu tenho absoluta convicção que não falhou por decisão sua. Não consigo entender que diabo de dever, de lealdade, Vossa Excelência, imagina ter, que faz com que acoberte o verdadeiro autor das ordens que o senhor seguiu. Isso é lamentável. Seja quem foi o professor que orientou o ministro esses dias para responder aqui, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Foram muitos os senadores que trabalharam para sensibilizar o ex-ministro Eduardo Pazuello a apontar a cadeia de comando de decisões controversas do governo relacionadas à pandemia. Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira e Zenaide Maia não foram os únicos, mas o general Pazuello manteve o discurso do primeiro dia de sessão e seguiu na linha de tentar eximir o presidente Jair Bolsonaro de responsabilidade sobre a demora para comprar vacinas ou na política de disseminação do tratamento ineficaz contra a Covid. A diferença dessa vez é que ele foi submetido ao contraditório e deixou escapar lacunas que deverão ser exploradas pela CPI. Portanto, eu quero saber por que não foi feita intervenção na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas diante dos fatos que estão expostos. Essa decisão, ela não era minha. Ela foi levada ao Conselho de Ministros. O governador se apresentou ao Conselho de Ministros, se justificou e foi decidido nesse Conselho que não haveria... Desculpa, o termo não... Eu falei... Eu quero retirar. O termo não é Conselho de Ministros. Na reunião de ministros. Me desculpe. Foi levada a reunião dos ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Foi dessa forma que aconteceu. Os governistas também tiveram mais espaço e seguiram o script de que Pazuello e o governo teriam cumprido seu papel, que seria, nessa versão, apenas repassar dinheiro e equipamentos para estados e municípios. Exploraram ainda o fato de que governadores, inclusive de oposição, defenderam o uso da cloroquina, mesmo que isso tenha ocorrido bem antes dos estudos clínicos que demonstraram a ineficácia do medicamento para combater o novo coronavírus. A tarefa ficou com o senador Marcos Rogério. Vocês percebem a intenção? Enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores. Por quê? Porque foram quem distribuiu. E não estou dizendo que eles cometeram crimes. Não, senhor. Estavam tentando salvar vidas com os meios disponíveis. Pazuello só se valeu do habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal uma vez. Foi quando o senador Fabiano Contarato relembrou as penas previstas para o crime de falso testemunho. Mas nem de longe se tratou de uma ameaça de prisão. O que não significa que mentiras e contradições do depoimento não tenham sido elencadas, como salientou o relator Renan Calheiros. O depoente em 1, 2, 3, 5, 6, 7... em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente. Ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui. É a negação do negacionismo. Mas afinal, entre frases de efeito, versões e contradições, o que o depoimento de Eduardo Pazuello agrega para os trabalhos da CPI da Covid? Até que ponto ele atingiu seu objetivo de proteger Bolsonaro e se afastar da responsabilidade pela falta de oxigênio em Manaus? E para onde caminha a comissão a partir de agora? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Vera Magalhães. Fique com a gente.
Vera Magalhães, em primeiro lugar, né? Quem lucrou mais com essa suspensão do primeiro dia de CPI, essa retomada dos trabalhos na quinta-feira? Foi o Planalto ou acabou sendo a oposição ao governo? Eu acho que foi a oposição, Maltic. No primeiro dia, o ministro Eduardo Pazuello praticamente não foi confrontado. Ele deu a sua versão para vários fatos, para não compra de vacinas, para questão da recomendação de tratamento precoce, para o que aconteceu em Manaus, praticamente sem ser admoestado, sem ser contestado, sem ser confrontado sequer com fatos, com datas, com a sua própria agenda, com declarações dele, do presidente Jair Bolsonaro. Isso ficou muito evidente, principalmente na inquirição feita pelo relator, Renan Calheiros, que demonstrava estar um pouco alheio ali às circunstâncias, a ponto de ele próprio, no final do depoimento, aventar a possibilidade de a CPI contratar uma agência de checagem de fatos, algo que não é necessário. Uma CPI dispõe de um corpo técnico, de uma assessoria que é capaz de fazer um trabalho. Se os tuiteiros são capazes de, em tempo real, apontar as inconsistências, uma assessoria técnica também precisa ser. Então, os senadores tiveram uma noite e um início de manhã para se refazer de um vexame, que foi o primeiro dia de depoimento do Pazuello, em que ele nadou de braçada, contando as mentiras que quis, falando as narrativas que bem entendeu, que ensaiou no media training. Então, o que se viu nessa quinta-feira foi uma inquirição mais preparada, inclusive para desmontar algumas linhas de narrativas. Vossa Excelência disse ontem que desconhecia a falta de oxigênio. Senhor presidente, eu tenho aqui uma matéria publicada num jornal tradicional da nossa cidade, jornal A Crítica, no dia 6/1 de janeiro. No caso de Manaus, no caso da vacina da Pfizer, na questão da Coronavac, então naquele aplicativo para o tratamento com hidroxicloroquina e cloroquina, o Tratkov, então os senadores estavam mais embasados. Por isso tudo, eu acho que o ministro saiu perdendo com o segundo dia de depoimento. O Vera, o Pazuello tentou blindar o presidente Jair Bolsonaro, tentou também se eximir de qualquer responsabilidade, mas caiu em várias contradições, né? Quais foram essas contradições principais do depoimento do Pazuello? Carol, eu acho que são principalmente duas as linhas em que o presidente saiu chamuscado do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. A primeira delas diz respeito a Manaus, notadamente a uma suposta discussão que houve no seio do governo a respeito de intervir ou não em Manaus no momento do auge da crise de fornecimento de oxigênio. O senador Eduardo Braga levantou essa questão, dizendo que ele requereu ao governo uma intervenção, e o ministro Pazuello acabou dizendo que isso foi discutido numa reunião ministerial, e depois, diante de um questionamento do senador Randolfo Rodrigues, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro estava presente à reunião em que isso foi tratado. Isso estava meio fora do radar da CPI. E aí, questionado por Randolfo, ele titubeou e hesitou em dizer quem decidiu pela não intervenção. Ele disse que não houve consenso a respeito de intervir em Manaus, mas é lógico que numa reunião com vários ministros em que o presidente da República está presente, a palavra final é do presidente. Me diga uma coisa, à luz da Constituição, quem é que decide intervenção? São os ministros ou o presidente da República? Não, o presidente da República estava presente. Ainda mais esse presidente sendo o Bolsonaro, que adora dizer que a caneta BIC é dele. Então isso complicou o presidente. Foi um caso em que houve muitas mortes, em que houve uma comoção nacional por aquelas cenas de completo desespero que a gente via das pessoas com falta de cilindro de oxigênio, pessoas em corredores, etc. E que o governo decidiu, se era o caso de intervir, e achou por bem lavar as mãos. Então acho que esse foi um dano sério para a imagem de Bolsonaro. E o outro deles veio dessa discussão sobre comprar ou não a Coronavac. Era uma discussão que começou na véspera, mas que ficou muito evidente que não se tratou de algo para a internet, a fala do presidente, que foi algo que teve consequências. O senador Randolph, também ele, mostrou que o Ministério da Saúde chegou a suprimir do seu site
uma postagem em que se falava ali da decisão de fechar um protocolo de aquisição da Coronavac. Então, não é que aquilo foi uma fala para a internet que não teve nenhuma consequência. Desta vez ficou caracterizado que houve uma série de eventos que postergaram a assinatura do contrato com o Instituto Butantan. E no caso da vacina da Pfizer, a gente também teve uma contradição importante, porque questionado, o ex-ministro acabou reconhecendo que a Casa Civil foi quem decidiu postergar os processos de aquisição dessa vacina, né? Sim, ele ficou sendo apertado ali por vários senadores a respeito desse assunto, porque o senador Randolph também fez essa lição de casa e levou a minuta de uma medida provisória que poderia ter sido editada antes, resolvendo aqueles embaraços jurídicos que o governo aponta como a razão pela qual não foi aceita a oferta da Pfizer no momento em que ela foi feita. E aí tem uma minuta de uma MP que nunca chegou a ser editada. Pazuello hesitou ao máximo em dizer quem tinha decidido que não era o caso de editar a MP, não chegou a apontar Bolsonaro como responsável, ele disse que talvez nem tenha chegado ao gabinete do presidente, então teria parado num estágio anterior, mas isso tudo mostra a falta de coordenação dentro do governo, isso é muito importante, falta de coordenação no momento crítico da pandemia, em que já se sabia que haveria uma segunda onda, em que o Brasil já ia entre os piores países em número de casos, em número de mortos, e ainda assim a compra das vacinas foi negligenciada. Tem declarações do presidente nessa época condenando o que ele apontou ser muita pressa, né? Porque essa ansiedade para a compra de vacinas e esse barata voa que ficou dentro do governo para a edição de uma medida provisória que poderia ter resolvido o problema jurídico, ficou também muito caracterizado no depoimento de Pazuello. E aí fica aquela questão, né, Vera? Afinal das contas, o que fazia Eduardo Pazuello no Ministério, né? Porque ele disse que não cabia ao Ministério fazer protocolos, ele disse que ele, como ministro, não podia participar das negociações de vacina, tudo era feito pelos secretários, pela área jurídica. Enfim, afinal, o que fazia Pazuello durante 10 meses no Ministério da Saúde, né? Obedecia, Carol. Ele mesmo disse naquela famosa live, uns mandam, outros obedecem. Ele obedecia. Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Toda a tentativa, todo o treinamento pelo qual ele passou para comparecer perante a CPI era para desfazer essa ideia de alguém que só obedecia, né? Então, ele apresentou a sua estadia no Ministério da Saúde como uma missão que ele considerou cumprida, e isso, inclusive, foi um dos piores momentos do seu depoimento, porque ele dizer que saiu diante de uma missão cumprida, quando a gente sabe que ele pegou o Ministério com pouco mais de 15 mil mortes e entregou com quase 300 mil. Isso é um escárnio para quem perdeu seus parentes, para quem sofreu com a Covid-19, ficou internado, isso é um tapa na cara. E o ministro mostrou até hoje um profundo despreparo em relação a duas vertentes que eram sua obrigação: conhecer o mínimo da doença e o que já se sabe em relação ao vírus e em relação à doença, esse tempo todo depois. Então ele ainda insistindo em dizer que é uma questão de opinião o uso ou não de determinados medicamentos, quando não é há muito tempo uma questão de opinião, quando a ciência já comprovou que cloroquina e hidroxicloroquina não só não são eficazes, como podem causar efeitos muito graves. E o ministro também mostrando um profundo desconhecimento quanto ao caráter de gestor, quanto ao seu papel de gestor. Ele agia como um burocrata, tomava decisões lentamente, sem autonomia, de forma burocrática, diante de uma emergência para a qual era necessário pulso, era necessário que ele tomasse muitas vezes decisões sem submeter ao presidente, porque eram vidas que estavam em jogo. Pelo fato de que a burocracia não pode ser totalmente insensível à realidade. Não é possível que a gente utilize o serviço burocrático para exercício de poder sem mensurar as consequências concretas. E quando eu perguntei, e a testemunha confirmou o conhecimento que tem, o Brasil não adota a teoria da obediência cega. No Brasil, cada funcionário tem sua responsabilidade e medidas adotadas pelo governo ou omissões geraram mortes. É simples assim.
Então, eu acho que isso tudo vai ficar muito caracterizado no relatório final como uma demonstração dos erros e das omissões que foram cometidos e que contribuíram para que o Brasil tivesse uma das piores respostas à pandemia. Agora, Vera, tem uma questão curiosa. Se a gente fosse tomar por verdade tudo o que o ex-ministro Pazuello disse à CPI, a gente chegaria à conclusão que o presidente Jair Bolsonaro se omitiu completamente de toda e qualquer decisão importante relacionada ao combate da pandemia no país, não é? A ser crível o que ele falou, Maltic, sim, poderia passar isso. E não é um bom quadro um presidente que se omite no curso de uma pandemia. Mas o que houve na realidade é pior do que isso. É um presidente que sim se fez ouvir nas decisões principais do tocante à pandemia, e todas as vezes em que ele se manifestou foi contra a ciência, contra as boas regras sanitárias e contra o bom senso. Então, o ministro não consegue comprovar o que ele diz, que o presidente trabalhou contra a assinatura do contrato com o Butantan, que o presidente foi contra a assinatura do contrato com a Pfizer, que o presidente pressionou sim o Ministério da Saúde pela adoção de um protocolo que só o Brasil adotou para uso de cloroquina, hidroxicloroquina e outros medicamentos nas fases iniciais da Covid-19. Então, tudo isso ele pode até tentar negar, ele pode até tentar disfarçar, mas está muito evidenciado, muito comprovado em declarações fartas do próprio Bolsonaro, em postagens dele nas suas redes sociais, em reuniões oficiais, como as já descritas pelo ex-ministro Mandetta, pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, em que se discutiu, inclusive, a mudança da bula de medicamentos para que fosse atendida a obsessão do presidente pela cloroquina. Então, ele pode até ensaiar uma narrativa, pode fazer isso com um media training continuado, mas não encontra amparo na realidade que os brasileiros assistiram tão bem. O problema de um presidente como o Bolsonaro, que faz a sua comunicação predominantemente pelas redes sociais, que acha que tem autonomia para falar diretamente com o povo, é que isso tem uma consequência. Quando colocado em maus lençóis, este líder tem que se haver com aquilo que ele disse, com aquilo que ele falou em tom de bravata nas mesmas redes sociais. E vou dizer mais, há poucos dias eu estava sentindo mal, e antes mesmo de procurar o médico, olha só que exemplo que eu estou dando, né? Eu tomei depois aquele remédio. Então não adianta agora quererem dizer que uma coisa é o Bolsonaro estadista e outra coisa é o Bolsonaro das lives, do Twitter, etc., do cercadinho, porque eles são a mesma pessoa. E aquilo que ele dizia no cercadinho, aquilo que ele dizia nas aglomerações que ele promoveu ao longo da pandemia, sem nenhum cuidado com distanciamento, sem nenhum cuidado com máscara, isso tudo são as ações do chefe de Estado. Isso tudo se refletiu nas ordens que ele deu ao seu staff, ao seu governo, no curso da pandemia. Isso vai ficar evidenciado ao término da CPI. E a preocupação do presidente é tanta, né, Vera, que o próprio Palácio do Planalto agora tenta circunscrever essas atividades de fim de semana do presidente gerando aglomeração, dizendo que aquilo não era da agenda do presidente, sim da agenda privada. Agora, isso vale no papel, na prática e pela nossa experiência, existe horas vagas para presidente? Não existe, Maltic, não pode existir em dias normais, ordinários, muito menos em meio a uma crise sanitária em que mais de 2.000 pessoas morrem todos os dias. O presidente não tem esse direito, não lhe é dada essa faculdade, e isso é um assinte para as pessoas que estão em casa, para que ele chama de idiotas, para as pessoas que perderam os seus entes para algo que ele disse que era uma gripezinha, e as pessoas não fazem essa separação. As pesquisas mostram que cada vez é maior o número de pessoas que imputam ao presidente a responsabilidade pelo caos que o Brasil viveu e que mostram e que acham que ele foi inepto no tratamento da pandemia. Isso supera 54% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa que você leva em consideração. Então,
esse discurso não vai colar. Ô Vera, falando agora sobre o relator Renan Calheiros, ele prometeu que ia caprichar, virou até funk, né? O Capricha Renan, mas ele tá meio perdidão como relator, né? Você até já falou aí anteriormente que ele parecia um pouco perdido nas perguntas, não soube retorquir ali as mentiras e contradições do general Pazuello. Qual a impressão na CPI a respeito da atuação do Renan até agora? Ele vinha razoavelmente bem até agora, Carol, com exceção do depoimento do Fábio Weingarten, em que ele foi muito grandiloquente, ensaiou um texto preso e ficou falando sozinho. Mas no Ernesto Araújo, por exemplo, ele se saiu melhor, parecia mais bem preparado. A questão toda do Renan, eu acho que diz menos respeito a essa parte pública dos interrogatórios e mais ao relatório que ele vai entregar. E aí existe uma pressão dentro da CPI, que eu apurei, escrevi no Globo, para que ele produza relatórios parciais ao longo da CPI, para que se mantenha o interesse com a comissão, porque a avaliação dos senadores é a de que os depoimentos mais midiáticos já foram. Agora, com exceção do depoimento do Dr. Dimas Covas, do Instituto Butantan, eles acham que vão extrair poucas novidades dos próximos depoimentos. São depoimentos de médicos, de cientistas, de epidemiologistas, que podem configurar que o governo não agiu segundo as principais diretrizes científicas, mas que não devem trazer fatos que rendam manchetes, por exemplo, ou que rendam contradições entre o que o governo falou e fez, como foram, por exemplo, os depoimentos da Pfizer, do próprio Fábio Weingarten, etc. Então, se o Renan produzir relatórios ao longo de fechamentos redondos, né, 1 mês, 2 meses, isso vai ajudar a manter a CPI no noticiário. Então, eu acho que depende neste momento mais de como ele vai se cercar do ponto de vista técnico para a elaboração desse relatório, para que o relatório tenha uma imputação clara de crimes e atribua esses crimes a pessoas determinadas e descreva os fatos de maneira a demonstrá-los para uma eventual denúncia do Ministério Público do que a sua performance na CPI. Do ponto de vista midiático, o Renan está passando por um período de trégua com a opinião pública. É alguém que já foi dos personagens mais odiados do Brasil, a ponto de não conseguir se eleger presidente do Senado, porque tinha uma rejeição muito grande, e isso ficou evidenciado nas redes sociais. E agora, tamanho espanto com o governo Bolsonaro, houve uma redenção até de um personagem como Renan Calheiros. Então, eu acho que isso não compromete essa imagem que ele angariou momentaneamente, pelo menos, de o Renan é o que temos para hoje, é o que vai nos salvar. E isso vai depender muito do relatório que ele entregar. O senhor desdiz, ou o senhor repara o que o senhor disse sobre a sua relação com o Bolsonaro e que o presidente Bolsonaro não interferia nas suas posições? É preciso compreender que existem muitas ações de combate à pandemia, muitas. E cada setor, ou cada ministério, ou basicamente, as grandes fatias, né, do processo, têm suas responsabilidades. No que tange ao Ministério da Saúde e ao SUS, eu realmente posso afiançar o senhor. Eu não tive pressão do presidente Bolsonaro para tomar esta ou aquela decisão no Ministério da Saúde. Pois é, o que a gente pode esperar aí de próximos passos da CPI? Os grandes depoimentos mais aguardados já aconteceram, né? Tem a médica Mayra Pinheiro, a capitã Cloroquina, mas a tendência agora é a temperatura da CPI baixar um pouco. O Renan Calheiros deve fazer um primeiro relatório já parcial? Quais são os próximos passos? Pois é, Carol, esse aspecto midiático, né, a CPI Big Brother, ele está prestes a acabar. Não tem mais muito show capaz de virar trending topics do Twitter, capaz de fazer as pessoas ficarem ali na frente da TV como se estivessem assistindo a um reality show. É preciso que os senadores tenham maturidade para entender que uma CPI não se faz só de holofotes.
Essa ideia de relatórios parciais me foi passada pelo senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI. Eu não sei se o senador Renan Calheiros compartilha da percepção de que esta é a melhor estratégia. Existem divisões quanto a outros procedimentos que vão vir agora, sobre os quais eles terão de deliberar. Por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, está pedindo uma série de quebras de sigilo telefônico, fiscal, telemático. Isso não é consenso, não me parece ser consenso na CPI. Acho que vai dar muita briga e que a tropa de choque governista vai tentar barrar. Então vai vir briga por aí. Também não me parece ser consenso a ideia de acariações, que seriam um espetáculo à parte ali, né? Poderiam de novo catalisar essa atenção, a acariação entre Fábio Weingarten e Eduardo Pazuello, ou entre Eduardo Pazuello e os executivos da Pfizer. Alguns senadores acham que isso seria pouco efetivo do ponto de vista da execução e da confecção do relatório. Eu acho que vem agora um momento de discussão dentro da CPI que não vai ser tão consensual. Então a gente pode assistir a reuniões administrativas para votar requerimentos com muita briga. O Maltic também conhece esse momento, ali pela ordem e tal, não sei o quê, e que os requerimentos são votados sem que você saiba se eles vão ter maioria. Essa questão da quebra de sigilos não é consensual, a questão das acariações não é consensual. Então eu acho que a gente chega ali num fechamento de primeiro mês da CPI sem que eles mesmos saibam quais são os próximos passos. Vera Magalhães, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Vera, um grande abraço. Obrigada a vocês por me chamarem e até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.